Olá, eu sou o professor Elano, professor de Geografia. Vamos mais uma aula. Hoje nós vamos falar de um tema chamado Transformações da Paisagem Rurais, como o agronegócio, a agricultura familiar e a policultura, né? Agora vamos falar as transformações que ocorreram na paisagem rurais com o agronegócio, com a agricultura familiar e com a policultura, né? Então, as transformações da paisagem rurais como agronegócio. O que é o agronegócio, né? Esse agronegócio ele corresponde à junção de diversas atividades, né? Então, quando você fala de agronegócio, você está fazendo uma junção de várias atividades, né? Então, essas várias atividades, elas são atividades produtivas, que estão diretamente ligadas à produção ou subprodução de produto derivado da agricultura e da pecuária. Então, toda vez que você ouvir falar sobre agronegócio, então é uma junção, né, de vários produtos ou uma subprodução tanto da agricultura como da pecuária, ok? E como funciona o agronegócio, né? Além da agricultura e da pecuária, né, o agronegócio ele inclui também várias atividades fornecidas, né, pelos fornecedores, né? Essas atividades servem como beneficiamento de produtos industrializados e a comercialização da produção. Então, o agronegócio ele consiste na rede que envolve todos os segmentos de uma cadeia produtiva vinculada à agropecuária. Então, o agronegócio ele parte de uma rede produtiva, né, que envolve todo o segmento, desde a parte do setor primário até passando pelo terciário e o secundário. Então, envolve toda essa cadeia produtiva, o agronegócio, principalmente da agropecuária, ok? Qual o principal objetivo do agronegócio? Gerar, né, renda, gerar emprego e renda para cada uma das regiões brasileiras. Ou seja, das 5 regiões brasileiras, o agronegócio ele tem um principal objetivo de desenvolver renda e emprego, né? Buscando alternativa para diversificar a fonte de renda do produtor agropecuário brasileiro. Então, esse é o principal objetivo do agronegócio, né? Trazer renda e emprego, né, ao produtor agropecuário. Dentro do agronegócio existem 3 principais etapas, né? Nós temos as 3 principais etapas, que a primeira etapa é o setor primário, né? O setor primário pelo meio de produção rural. Já a outra etapa do agronegócio é o setor secundário, né? Por meio das agroindústrias e as indústrias, como insumos agrícolas, né? E etc. E aí nós temos a outra etapa do agronegócio, que é o setor terciário, né? Por meio de transporte e também na comercialização dos bens agropecuários. Então, o terciário envolve a questão de serviços, né? E dentro desse meio de serviço, de transporte, nós temos que citar aí como a soja, o café, a cana-de-açúcar, que são, né, produtos que estão diretamente ligados ao agronegócio. Essas transformações da paisagem rural agora como agricultura familiar. Nós falamos que essas paisagens rurais, elas foram transformadas em agronegócio. Mas também podemos falar que essas transformações rurais, ela pode ser transformada na agricultura familiar, né? O que é a agricultura de familiar? Né? É um tipo de agricultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Esse nome de agricultura familiar recebe, pois é realizado por grupos familiares. São pequenos agricultores, alguns empregados e outros não. Então, quando a gente fala de agricultura familiar, nós estamos falando de a produção de alimento que acontece em pequenas propriedades de terra, que é destinado, né, a uma agricultura de subsistência do produtor rural e também é destinado a uma agricultura de mercado, né, para ser exportado para o país, tanto de forma interna como externa, ok? Então essas transformações rurais, que é a agricultura familiar, ela tem uma grande importância. Qual é a importância da agricultura familiar? Ainda que seja uma atividade muito importante para o sustento de diversas famílias que vivem na zona rural, temos alguns dados que apontam que 70% dos alimentos que é consumido no Brasil, né, que é colocado na mesa, né, na sua mesa, na minha mesa, são fruto da agricultura familiar. Então vejamos que é um percentual bem significativo, 70%, né, de toda a produção
que é consumida no Brasil, dos produtos que é consumido no Brasil, vem da agricultura familiar, né, que são pequenos produtores de pequenas propriedades, né, que estão nesse agronegócio, né, que a agricultura familiar também é um agronegócio. Agricultura familiar no Brasil, né? No Brasil, a agricultura familiar está presente em quase 85% das propriedades rurais do país. Cerca da metade desse percentual está concentrado na região Nordeste, né? O Nordeste ele é responsável por cerca de 1/3 da produção total. Então, a agricultura familiar, onde tem um percentual maior, né, está na região Nordeste. Hoje, atualmente, a região que mais desenvolve a agricultura familiar é a região Norte, né? Então, nós vemos aí por esse mapa, esse gráfico que tem na tela, né, a agricultura familiar no Brasil, nós percebemos que 1/3 da produção, né, total, né, da agricultura familiar está na região Nordeste. A região Nordeste aí de azul bem maior que as outras regiões, né? Em segundo lugar, nós temos a região Sul, terceiro lugar, a região Sudeste, né? E em quarto, a região Norte e último, a região Centro-Oeste. Porém, hoje, né, a região Norte já é a segunda maior região, né, que pratica a agricultura familiar, desde 2009, né? Falando ainda sobre a agricultura familiar, né, quais são os produtos cultivados na agricultura familiar, né? Nós temos vários produtos que são cultivados. A principal característica da agricultura familiar está associada à policultura. O que é a policultura, né? Quando a gente fala de policultura, a gente também está falando das transformações das paisagens rurais como uma policultura. Que policultura é uma atividade, né, de várias culturas, né? Um produtor ele pratica várias culturas ao mesmo tempo, chama-se policultura. Agora, quando eu falo de monocultura, eu estou falando de uma atividade de um único produto, uma única atividade econômica, né? Um único produto, por exemplo, o produtor mecanizou uma área, plantou só a soja, então ali chama-se monocultura. Mas de repente o produtor mecanizou uma área, né, da agricultura familiar, e ao mecanizar aquela área, ele plantou naquela área o arroz, o milho e a mandioca. Então isso ali chamamos de policultura, tá? Então em todos os biomas do país nós podemos encontrar produtos que são comercializados pela agricultura familiar. Os principais produtos que podemos mostrar em destaque da agricultura familiar, nós temos os legumes, verduras, animais, sendo que os principais são milho, café, mandioca, feijão, arroz, trigo, leite, carne suína, bovina e as aves, né? Então, quando foi que surgiu a agricultura familiar? A agricultura familiar surgiu em 1996, graças a lutas, né, dos trabalhadores rurais, né, por uma política pública, né, específica, diretamente, né, ligado para a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é um programa do PRONAF, né, um Programa Nacional da Agricultura Familiar, PRONAF. Então surgiu no Brasil em 1996, né? Tem até uma lei da agricultura familiar, que é a Lei 11.326 de 2006, né? Porque a agricultura familiar surgiu em 96, só que só veio ser sancionado a lei em 2006, né, através do presidente Inácio Lula da Silva, né? Então essa lei está aí, a Lei 11.326 de 2006, né? Então surgiu em 96 e foi sancionado a lei em 2006, ok? A agricultura familiar, o que é que ela tem de bom na agricultura familiar, né? Produz alimentos saudáveis, né? Segue prática que preserva o meio ambiente, né? A agricultura familiar, o que é que ela tem de bom? Ela tem de bom que respeita o trabalhador no campo, né? Gera emprego e renda, garante a segurança alimentar, né? Nos traz uma alimentação, né, sem o uso do agrotóxicos, né? Então, é isento disso aí. A agricultura familiar são produtos geralmente direto, né, do pequeno produtor. Então, a agricultura familiar, elas nos fornece coisas muito boas, ok? Aí nós temos uma imagem aí do que fornece a agricultura familiar. Nós temos couve, né? Nós temos o cheiro verde, então é lindo ver uma imagem como essa, né? Outra imagem sobre a agricultura familiar, né? Ovos, né, de galinha caipira, o tomate, né? Então são as hortaliças, né, os legumes, tá? Aí nós temos a outra imagem que é uma imagem de uma distribuição de alimento, né? Aqui no nosso estado nós temos uma distribuição de alimento da agricultura familiar que é o Ceasa, né? É o Ceasa.
aonde no Ceasa, aqui no nosso estado, nós temos um programa da agricultura familiar chamado PAA. O que é isso, professor? PAA é um programa de aquisição de alimentos, né? Em que o governo compra o alimento do produtor rural, né, e distribui para entidades carentes, né? Existe a lei 11.947 de 2009. Essa lei diz que 30% que é do repasse do FNDE, né, seja na área da educação, na saúde, qualquer área, 30% é de obrigação do governo federal, estadual ou municipal comprar da produção da agricultura familiar, 30%. Então veja que um repasse aí de um dinheiro bem significante, né, vai ter uma renda para gerar emprego e renda dentro dessa atividade da agricultura familiar. Então essa lei, né, é uma lei que realmente pede para que o governo, seja ele estadual, municipal ou federal, ele possa comprar da agricultura familiar cerca de 30%, ok? Aí nós temos aí um gráfico, né, da evolução do PRONAF, né, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, né, por safra, valores aí disponibilizados em bilhões. Então veja que desde 2003 até 2015, veja que teve um salto bem significativo, né? Saltou de 4 bilhões e meio para 24 bilhões e meio em 2015. Então, isso tudo gera, né, uma economia muito forte num estado, no país ou no município, ok? Aí nós temos aí dados interessantes, né, que o produto mais consumido na agricultura familiar é a mandioca, né, 87% de participação. E nós temos dois gráficos, e eu tenho um desenho também da mandioca, 87% no outro gráfico, né? Temos o feijão, 70%. Aí do outro gráfico também temos o feijão, né? Então, esses são os dados interessantes, né, da agricultura familiar, dos principais produtos que é desenvolvido dentro da agricultura familiar. Então, segundo o dado do IBGE, a agricultura familiar era responsável por grande parte da produção de alimentos no país, conforme essa tabela que nós podemos observar, ok? Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, declara que em 2014, como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, a ideia é promover uma ampla discussão e cooperação mundial para aumentar a conscientização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam. A agricultura familiar no Brasil concentra-se, letra A, na região sudeste, próxima aos grandes centros industriais do país, onde se concentra a maior quantidade, no Brasil da agricultura familiar. Será que é na região sudeste, nos grandes centros industriais do país? Será que é na região sul, com poucas terras agricultáveis à disposição? Será que é na região norte, junto aos domínios naturais da Amazônia? Será que é na região centro-oeste, contendendo à frente da expansão do agronegócio? Ou na letra E, será na região nordeste, notadamente na zona da mata? Tá? Então a alternativa certa será a letra C, pois a agricultura familiar concentra atualmente, né, a mais de 80% de suas terras na região norte do país, fruto da expansão da fronteira agrícola e da difusão dos latifúndios, né, difundir os latifundiários pelas demais regiões do território nacional. Então, quando eu falo dessa difusão de latifundiários, é que as pessoas tinham uma grande quantidade de terras latifundiárias, então foi difundido, né, com a reforma agrária, então foi colocado nessas áreas, nos assentamentos, né, e assentados vários produtores para praticar a agricultura familiar. Então a alternativa correta, né, é essa aí, ok? Para nós concluirmos a aula de hoje, eu tenho uma sugestão de um filme chamado Ser Tão Velho Cerrado, né? Um filme muito bom. Ele é um documentário, né, que ele vai focar basicamente na Chapada dos Veadeiros, né? Esse filme discute a importância do cerrado, ele discute a importância de cultivar essa parte sustentável dessa região com os agricultores familiares. Além desse filme, você também pode acessar a plataforma Edu, que você vai ter essa aula na íntegra e outras aulas demais que você possa adquiri-la, ok? Obrigado, até a próxima aula.